Você tem medo de falar em público? Esse medo é muito comum. Ou você tem medo de falar em público, ou conhece alguém que tem, não é? Meu nome é Marcele Matos e eu quero conversar com você um pouquinho aqui sobre o medo que tanta gente tem de falar em público. Ele pode ser chamado de glossofobia, quando a pessoa tem um medo tão exagerado que ela não consegue vencê-lo por si só. Quando a pessoa pensa em falar em público, a pessoa que tem medo de falar para uma plateia, logo ela tem sintomas de taquicardia, sudorese, boca seca, as pernas ficam trêmulas, dá uma queimação no estômago, dor de barriga, pensamentos catastróficos e pessimistas começam a povoar a cabeça dessa pessoa. É isso mesmo. São crises de ansiedade que a pessoa tem, quando ela tem muito medo de falar em público. E isso pode paralisar. E esse medo, ele não tem só a ver com o grau de dificuldade do assunto que você vai falar, ele não tem a ver com o quanto de dedicação ou de estudo que você teve para fazer a apresentação, e muito menos tem a ver também com o grau de satisfação com a sua aparência física ou não. As pessoas que se sentem desconfortáveis em falar para uma plateia têm uma autocobrança muito elevada. Elas têm uma crença de que por mais que elas se preparem e estudem, nunca vai ser o suficiente para fazer uma boa apresentação. E na verdade, quando você pensa que uma pessoa está em evidência falando para um grupo de pessoas, ela está mesmo numa posição vulnerável. Ela está sujeita ao comentário das outras pessoas, mas não necessariamente significa que esses comentários são negativos. Eles podem ser comentários a respeito de quão boa foi a sua palestra, de como você tem uma boa dicção, não é isso? E quão interessante é o seu conteúdo. É certo que tem algumas pessoas que já têm essa facilidade em falar para outras pessoas, elas têm essa tranquilidade em estar em evidência, mas não é por isso que essas pessoas não têm um pouquinho de medo, um pouquinho de ansiedade que vai ajudá-las a preparar da melhor maneira o que elas têm para falar para as outras pessoas. Eu penso nas pessoas que têm facilidade para falar, eu penso em pessoas que têm o dom de cantar bem, elas têm uma facilidade para tocar algum instrumento. O que acontece? Mesmo a pessoa tendo essa facilidade, ela precisa se preparar, ela precisa treinar, ela precisa se dedicar ao instrumento, ela precisa se preparar para fazer a palestra, para dar uma boa palestra. Mas mesmo assim, um pouquinho de medo, um pouquinho de ansiedade vai levar essas pessoas a se prepararem melhor para a palestra, porque elas têm para mostrar para o público. Mas então, como fazer para vencer esse medo? Eu vou te dar umas dicas aqui para você dar os primeiros passos, para você vencer esse medo que pode estar te atrapalhando de alguma forma na faculdade, no trabalho, Em primeiro lugar, você precisa saber o que é que esse medo te desperta, física e emocionalmente. Fisicamente, nós temos, eu já falei no início desse vídeo, alguns sintomas, e são sintomas mesmo característicos de ansiedade. Então, você perceber a intensidade desses sintomas físicos, quais são eles, se eles te causam tanto mal ou não, ou se dá para levar dessa forma. E aí você precisa entender qual é o gatilho que desencadeia em você esses sintomas físicos. Para você falar para muitas pessoas ou falar para poucas pessoas faz diferença? Que seja uma apresentação virtual ou presencial, ou então se você tem uma plateia de desconhecidos, é melhor para você do que falar para alguém que seja conhecido, que você tenha intimidade. Isso tudo você precisa ter consciência, porque esses gatilhos são importantes na hora de você decidir o que você vai fazer. Um outro ponto importante é você identificar as emoções. Que tipo de emoções são despertadas em você só de falar, só de pensar que você vai dar uma palestra, que você vai falar para outras pessoas. É medo, é ansiedade, é pavor, Você se lembra de alguma coisa que já aconteceu e isso te causa determinadas emoções. Qual a intensidade dessas emoções?
E um outro ponto muito importante, né, um terceiro ponto que eu gosto de levar em consideração são os pensamentos. Que tipo de pensamentos povoam a sua mente quando você está nervoso, ansioso ou com medo de falar em público? Vai dar tudo errado? Que pensamentos são esses? As pessoas vão me criticar, as pessoas vão rir de mim? Então, quando você tem esses três fatores muito claros na sua cabeça, você vai estar dando um primeiro passo para que você consiga lidar melhor com esse medo. A partir de toda essa reflexão, você vai conseguir lidar com os seus sentimentos em relação a esse medo. Mas olha só, eu estou dizendo lidar, não é colocar debaixo do tapete, não é se livrar deles. Porque, como eu já disse, as emoções têm um papel muito importante na nossa vida, em todo o contexto que a gente vive. Elas nos protegem, elas nos guiam na nossa vida. Então, é lidar com o medo, lidar com a ansiedade de falar em público, ok? Caso você precise, procure um psicólogo. A terapia cognitiva pode te ajudar. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe para que mais pessoas possam saber mais a respeito desse assunto. Até o próximo vídeo.